Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar mais um culto online. Vamos iniciar mais um culto ao Senhor, mesmo que remotamente nos encontramos, mas vamos glorificar o nome do Senhor, vamos meditar na sua palavra e vamos iniciar um culto direto. Então, que todos sejam muito bem-vindos, quem está entrando aí, quem está assistindo conosco, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 13, é bem conhecido esse texto. Se você está com a sua Bíblia aí, ou no aplicativo mesmo da Bíblia, se você puder abrir, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13 e vamos fazer essa leitura. Que Deus esteja falando nos nossos corações, esteja nos edificando com a sua palavra, com os louvores, que nós possamos louvar o nome do Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no final desse texto, no versículo 13, diz assim: Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O amor, no entanto, é o maior de todos. Aqui fala diferente. O maior deles, porém, é o amor. Então, que nós possamos ter a nossa vida cheia do amor de Deus, porque somente o amor de Deus é o amor perfeito, é o amor que consegue superar todas essas coisas. Nós, como seres humanos imperfeitos, cometemos erros, e somente o amor de Deus, que é o amor perfeito, o amor ágape, ele consegue superar todas essas coisas. E através do nosso contato, da nossa comunhão com Jesus, nós podemos ser cheios também desse amor de Deus. Então, que nós possamos buscar sermos preenchidos pelo amor do nosso Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Reina em mim. Justamente nós vamos cantar, vamos pedir para Deus: vem, Senhor, e reina na minha vida, reina no meu coração. Que nós possamos ser cheios desse amor do Senhor. Amém? Uma coisa só, meu desejo é
nosso coração e que nós possamos ser cheios desse amor. Esse amor que Ele demonstrou lá na cruz do Calvário e que Deus o enviou aqui à Terra para demonstrar o seu amor. Amém? E nesse momento vamos louvar a Deus com o cântico Teu Amor Não Falha, falando também sobre amor, porque o amor do nosso Senhor não falha. Eu gosto bastante desse cântico porque ele é simples, mas também ele fala uma verdade tão grande, né? Que nosso Senhor não nos deixa só, Ele está sempre conosco e o amor dele não falha. Vamos lá?
alguns improvisos aí, mas louvado seja o nome do nosso Senhor. Então que nós possamos sempre confiar nesse amor do nosso Senhor, que Ele não falhe, que nós possamos ser cheios do seu amor. Amém? Que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor agora nesse momento fale conosco. Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe neste culto. Hoje que é domingo, dia do Senhor. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo seu cuidado. O pastor Daniel e a família estão bem, graças a Deus. O irmão Nelson também, que fez cirurgia. Deus abençoou. O Juninho também, Deus abençoou. Que bênção, irmãos. Deus tem cuidado de todos nós e é motivo de glorificar o nome dEle, motivo de nos alegrarmos diante dEle. Então, irmãos, esta noite vamos meditar na palavra de Deus sobre intercessão. É um ministério que o Senhor deixou para nós estar intercedendo sempre, principalmente nesse tempo de dificuldade. E a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 12, do versículo 17, a palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 12, 17 até o 25. Nós estamos na época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor. E naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva, e assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenha medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Palavra de Deus, irmãos. Deus abençoe a sua palavra. E então, irmãos, intercessão, o ministério de orarmos pelos outros, por alguma necessidade. A palavra intercessão, ele nos diz que alguém que se coloca diante de Deus a favor de uma situação ou de alguém que está precisando. E nós vemos aqui o povo de Deus pecou contra Deus pedindo um rei, porque eles viam que os outros povos tinham um rei. E
mas na realidade Israel, ele tinha um único rei, o Deus de amor, de misericórdia, que sempre cuidou deles com fidelidade e com amor. E essa situação irritou muito o profeta Samuel, tanto é que ele praticamente aposentou, deixou de governar ou liderar Israel, que naquela época o Senhor enviava um juiz para libertar o povo da opressão dos outros exércitos, e usava esses juízes. Mas aí o povo queria um rei. E neste texto, irmãos, nós vamos perceber que temos a missão de interceder. Deus convoca cada um de nós para esse ministério. Irmãos, nesse tempo é tão necessário o povo, aquele que conhece o poder de Deus, aquele que conhece Deus, estar intercedendo. E nós estamos ouvindo, irmãos, nesse momento já está difícil a situação do Covid-19, o coronavírus. E eu ouvi 3 pessoas, na realidade li 3 pessoas gabaritadas, cientistas, falando que os 3 concordaram que possivelmente virá outra onda do coronavírus aqui no Brasil. Então eu estava pensando que o povo de Deus, a igreja de Deus, deve interceder para que Deus tenha misericórdia de todos nós. Imagina a situação hoje, a dificuldade que estamos passando. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, mas já tivemos muitas perdas, muitas famílias sofrendo pela morte de alguém do círculo familiar. Então é necessário nós orarmos para que Deus tenha misericórdia, para que Deus nos ajude, para que Deus opere de uma forma assim como Ele pode, Ele muitas vezes faz, para que essa segunda onda que estão falando que voltará, vai voltar aqui, não venha. Até porque nós vemos, parece que muitas pessoas estão esquecendo já, estão achando que tudo é normal. Até nós vemos muitos lugares que tinham as tendas para fortalecer assim os lugares para cuidado, estão sendo desmantelados já. Então, irmãos, vamos estar intercedendo. O Senhor nos chama para esse ministério. E alguma coisa interessante nós encontramos na Bíblia, falando desse momento agora. E eu gostaria que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o 3. Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, uma recomendação do apóstolo Paulo para que nós oremos, supliquemos em todo tempo pelas autoridades constituídas, pelas pessoas, pelos reis, para que haja uma vida tranquila, de paz, sossegada, porque Deus, Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Não é que Deus quer que haja um caos, uma dificuldade, problemas de incerteza e corrupção e tantas coisas. O propósito das orações também é orarmos pelas pessoas que estão como autoridade, para que eles façam um bom trabalho, que eles abram o coração
ao Espírito Santo para que eles tenham uma preocupação pelas pessoas e haja uma paz, um sossego, para que assim as pessoas tenham oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E outra coisa interessante, para fortalecermos o que estou falando, na época da igreja primitiva, Roma, ele passou de um período de expansão territorial, conquistando, claro, para outro de paz. Interessante, ele expandiu, pelejou, e daí teve uma época de paz. A unidade prevalente e a estabilidade política do mundo civilizado sob a hegemonia de Roma, naquela época, claro, facilitaram a pregação do cristianismo. Então aquela paz que houve numa época, quando, vamos falar assim, Roma descansou de conquistar, facilitou a propagação da palavra de Deus. E assim cresceu a igreja primitiva. Então nós vemos que o desejo do Senhor é que aqui na terra haja paz, haja uma estabilidade, para que as pessoas tenham assim, mais assim, tempo, mais tranquilidade para ouvir a palavra de Deus, até para os missionários se locomoverem, fazer obras, as visitas, é mais fácil. Então, irmãos, é o propósito de Deus. Por isso que a palavra nos chama a intercedermos, para que Deus venha abençoar. Então, falando de intercessão, primeiro é necessário assumir uma posição. O intercessor deve assumir uma posição. E é aquele que se coloca diante de Deus, representando alguém ou algum tipo de problema ou situação. Então nós devemos assumir uma posição de intercessores. O interessante, Samuel, quando o povo entendeu que errou pedindo um rei, porque eles olhavam, os outros povos tinham um rei, e eles pediram, isso desagradou totalmente a Deus, e Samuel falou claramente para aquele povo, e o povo falou para Samuel, Senhor, ora por nós, porque vamos morrer, para que Deus tenha misericórdia de nós. Eles pediram a Samuel que ele interceda por eles, pelo povo de Israel. E interessante, Samuel disse uma coisa: longe de mim esteja pecar contra Deus, deixando de orar por você. Samuel entendeu a importância da intercessão e disse: eu não farei isso, porque se eu faço isso, estarei pecando contra Deus. Claro que Samuel, ele não gostou essa postura do povo, ele não aceitou, mas ele, como intercessor, ele continuou intercedendo e vai continuar intercedendo. O que acontece muitas vezes, irmão, quando nós tomamos uma posição de intercessores, muitas vezes vemos coisas que a gente não gosta, alguém que está fazendo coisa errada, um governante, e não queremos orar por eles. Falamos, puxa, tenho que orar por aquele lá que não tem jeito. Muitas vezes a gente vê coisas erradas, mas aí que nós devemos interceder. Por quê? Porque talvez ninguém mude essas pessoas ou essa situação, mas Deus, ele tem poder, irmãos. Nós devemos ter essa confiança plena que Deus tem poder de tocar o coração de alguém, de um líder, alguém que está como autoridade. Deus tem poder. Lembra que o Senhor endurecia o coração de Faraó naquela época, quando ele queria, e
parece que amolecia, vamos falar assim, o coração dele, dominava praticamente. O Senhor tem poder, usou reis como Ciro e tantos outros. Por quê? Porque o Senhor, Ele pode mudar as pessoas. E nós devemos lembrar dessa verdade para que possamos interceder sem eliminar ninguém ou falar, esse aí não tem jeito. Então, o intercessor deve confiar que Deus tem poder de fazer o que Ele se apraz. Ele tem poder. Então, primeiro então é assumir uma posição. Segundo, disposição. É necessário conhecimento da necessidade que gerará o interesse e amor que são base para intercedermos. Irmão, é necessário estarmos dispostos, e para saber a situação precisamos de informações, a necessidade que há nesse tempo. E isso aí, irmãos, com o coração voltado a Deus sempre em oração, a nossa devoção particular, que vai nos fortalecer, e isso vai gerar amor dentro de nosso coração, para estarmos dispostos a orar, a dedicar tempo, a organizar o nosso tempo espiritual, para que Deus, que pode mudar todas as coisas, Ele opere, faça através de nossa oração. E em 1 Tessalonicenses 5:17, a palavra de Deus diz assim: orem continuamente. Nós precisamos, domingo eu estava pregando que é necessário organizarmos a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Então nós devemos dedicar tempos para estar intercedendo. E a necessidade é dia a dia, irmãos. Aqui, oremos continuamente. Orai em todo tempo, diz a palavra. Então vamos fazer isso, irmãos. Vamos estar nos colocando diante de Deus para que Deus abençoe a nossa nação, abençoe este mundo que está precisando de Deus. Nós vemos as informações que estão vindo e há uma necessidade para que Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque vemos tantas coisas assim, as informações, tem a vacina, outros já não querem a vacina, outros já falam que essa vacina não é bom, outros falam que eu não vou aplicar essa vacina, porque um monte de coisa que nós estamos ouvindo. Não há umas informações que nos dá uma segurança. Falaram que em dezembro viria já a vacina, e aí outros já estão falando no primeiro semestre do ano 2021. Então, diante de tantas coisas, é necessário nós orarmos, porque só a misericórdia de Deus pode operar, mudar toda esta situação que é muito delicada, irmãos. Todo aquele que tem o coração voltado ao Senhor sabe que é muito preocupante, porque Jesus veio a defender a vida, irmãos. E o Senhor não quer o sofrimento das pessoas. E os irmãos sabem o sofrimento quando alguém da família morreu, e tantas coisas, o desemprego, falta de você estar com alguém, os amigos, as pessoas, até na igreja, tudo isso está atingindo todos nós. Então é preocupante, é necessário nós nos colocarmos, estarmos dispostos a estar clamando, orando a Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós. O terceiro, irmão, é a perseverança. O intercessor persevera até gerar vida, obter resposta para um problema. Tem que orar, tem que perseverar. Eu escutei uma irmã aqui da igreja, orou 27 anos pelo marido, que hoje está firme no Senhor. Imagina, 27 anos. Então nós devemos perseverar. Hoje, amanhã, um mês, e vai indo, porque Deus está ouvindo e Deus vai atender o nosso clamor. Eu acredito. E
é importante nós lembrarmos no crescimento da igreja primitiva, era perseguição, luta e tantas coisas ruins, mas ele tinha alguma coisa interessante que diz em Atos, capítulo 2, versículo 38, eu acho, mas diz, a palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, na doutrina, que é a palavra, eles perseveravam, na comunhão, que é eles estarem juntos sempre, fortalecer, e no partir do pão, para que ninguém tenha necessidade, tenha fome. No partir do pão e nas orações, método de crescimento da igreja primitiva. Irmãos, eles perseveravam orando a Deus, e Deus tem poder, e assim a igreja crescia. Método de crescimento da igreja primitiva através da oração perseverante. Para este ministério tão necessário, nós temos, irmãos, um ajudador. O Espírito Santo, ele está para nos fortalecer, nos ajudar. E a palavra de Deus diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Então, para esse ministério perseverante de oração, nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo, que ele vai nos orientar para orarmos. E quando mais nós estamos em comunhão com Jesus Cristo, o Espírito Santo vai estar dentro de nós, nos dirigindo para orarmos. E assim a palavra de Deus, assim a nossa oração vai operar para aquela situação, naquele momento. Então, sua atuação, estamos falando do Espírito Santo, é constante, e há um verdadeiro compromisso. Quando nós deixamos o Espírito Santo, há um verdadeiro compromisso. Irmãos, então vamos, Igreja Batista Popular, irmãos em Cristo, vamos interceder, vamos orar, irmãos. Deus tem poder, Deus pode fazer. E nós vamos falar em Hebreus 7:25, a palavra de Deus diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós vemos, irmão, através desse versículo, que Jesus Cristo leva muito a sério o ministério da intercessão e se compromete a todo tempo e em todo lugar a interceder por nós. Que bênção, irmãos! O Filho de Deus, ele disse que ele vai estar intercedendo sempre por nós, em todo tempo. Que privilégio! E nós, que o próprio Senhor nos chama a intercedermos. Qual é a nossa posição, irmãos? Qual é a nossa disposição? Qual vai ser a nossa perseverança para que Deus venha abençoar não apenas cada um de nós, não apenas a nossa igreja, não apenas esta nação, mas o Senhor pode fazer muito mais. Há uma necessidade de Deus. É necessário, irmãos, nos levantarmos para interceder. Faça esse compromisso com Deus, irmão. Dedique um tempo para estar intercedendo. E com certeza Deus de amor, de misericórdia, Ele vai ouvir. E Ele tem poder para operar as suas maravilhas a favor de todos nós que estamos precisando dEle neste momento. Que Deus abençoe a sua palavra, todos os irmãos. Que Deus esteja fortalecendo a nossa fé. Que essa semana que vai estar iniciando seja abençoado por esse Deus maravilhoso. Senhor, abençoe nosso trabalho, nossa saúde, nossa fé.
dizendo com muita alegria que o pastor Daniel já vai voltar, já vai estar com a gente. Então, irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos. Venha fortalecer cada dia nossa fé. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, obrigado pela Tua palavra que nos conclama a intercedermos. Assim como Samuel disse naquela época, que ele pecaria se deixasse de interceder pelo povo, Pai. Assim também nós possamos entender essa verdade e não pecar contra Ti, mas nos levantarmos para interceder, porque há tanta necessidade, tanta incertezas, Pai, tanta insegurança nesse momento. Abençoa a Tua Igreja Batista Popular, cada irmão que tome uma posição, que tenha disposição e persevere na oração, para que o Senhor venha operar, venha fazer as suas maravilhas, Pai. Aqui em nossa igreja, nessa comunidade aqui, no Brasil e no mundo, Pai, o Senhor tem poder para fazer isso. Nos abençoe, Pai, e te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor tão grande, pelas bênçãos do Senhor sobre nós. E nesta hora, Pai, entrego cada vida diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, que Deus abençoe a todos e que seja uma semana abençoada para todo o povo de Deus. Amém.